Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trago esse top cropped, tá? Fácil de fazer. Eu fiz com fio jeans e foi só um novelo, bem econômico também. Ele é um tamanho médio, tá certo? Aqui tem um cordãozinho, amarra na parte de trás. Olha. Esse aqui, a linha cedeu um pouco, então nesse que eu vou fazer com vocês, vou diminuir um pouquinho essa tira aqui, tá certo? E aqui no meio também, o resto tudo igual. Ele pode botar bojo, tá? Eu até separei um bojo aqui pra colocar, olha, que eu ainda vou colocar nele. Tá certo? Que fica bem bacana também. Aqui, ó. Só cortar essa ponta, né? E costurar o bojo em volta. Tá certo, gente? Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula, né? Ficou bem bonitinho, bem gracioso. Tudo fácil, tá? Então, vamos lá. Eu já fiz aqui um bojo. E vou fazer o outro com vocês, tá certo? Então, aqui, eu vou pegar essa que já tá aberta, mas vai um novelo, tá? Essa aqui eu já tinha aberto ela. Então, aqui eu vou começar com 20 correntes. Nozinho inicial. Então, uma, duas... Ah, sim, eu vou usar a agulha 3, tá? Se você tiver o ponto apertado, pode usar 3. Se o teu, aliás, pode usar 2,5, 3 não. Se for apertado, você usa 3, tá certo? Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Marquei aqui que parou o 20. Vou subir 1, 2, 3 correntes e vou vir aqui na quinta corrente e vou fazer um ponto alto. Vou usar o ponto alto alongado, tá? Aquele que fecha 3 vezes. Próxima corrente, então, eu fecho 1, 2, 3. Esse é o ponto alto alongado. Nós não vamos fazer com ponto alto, é o ponto alto alongado. Ele fecha com 3 laçadas. 1, 2, 3. Então, eu vou percorrer todas essas correntinhas, tá? Quando eu chegar aqui no final, eu volto. Fiz meus 20 pontos altos. Eu não sei se eu falei pra vocês, eu falei que só a linha é jeans, né? É a jeans light, tá? Porque tem a outra que é bem mais grossa do que essa daqui, tá certo? E ela tem um tex de 378. Se você quiser substituir, pode substituir pela Charme, tá? Que é quase próximo ali, tá certo? Então, é isso. Vamos lá. Cheguei aqui no último ponto, eu fiz meus 20, conta direitinho pra ver se tem 20. Nesse último ponto aqui, eu vou colocar mais 3. 1, no mesmo lugar do último ponto. 2, 3. Vou fazer uma corrente e para voltar, para virar, eu vou colocar
4, porque 3 é do aumento e 1 equivale àqueles 20 pontos, aquele 20, número 20, tá? Então, aqui eu fiz uma corrente e vou fazer mais 4. 3 do aumento, 1, 2, 3. E o quarto equivale à volta aqui, que você vai voltar ao teu trabalho, certo? 4 pontos altos. E vou voltar fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto, até chegar aqui no final e completar os 20 pontos altos. Certo? Então, vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, já vou escondendo essa linha aqui do meio, né? Porque ela vai ficar pro avesso. Ok? Então, eu vou até lá e vou voltar. Quando eu tiver aqui, novamente, eu volto. Já vim, já tô voltando, cheguei aqui nos aumentos de novo. Vou terminar essa carreira aqui. Terminar não, vou continuar. Certo? E no espaço de uma corrente aqui, eu não vou colocar 3, eu vou colocar 2. Então, 1, 2, uma corrente e mais 2, que dá um total de 4. 1, 2. Cuidado com esse pontinho aqui para não esquecer de fazer ele. Aqui, ó, que ele fica meio escondidinho. E vou voltar trabalhando a minha carreira até o final, porque agora, daqui pra frente, eu vou colocar sempre 4 aqui no meio. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos alongados, ok? Então, vou voltar, terminar a minha carreira e vou fazer 5 carreiras assim, tá? Com esse aumento de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. 5 carreiras, tá? Quando eu terminar minhas 5 carreiras, eu volto pra gente fazer a próxima etapa, tá ok? Então, vocês façam aí 5 carreiras e na sexta eu volto pra gente já emendar nesse outro bojo aqui, tá certo? Então, aqui eu estou na minha sexta carreira, olha, contando daqui do meio, desse meio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou aqui no meio, onde fiz os aumentos, onde a gente vai fazer. Então, eu vou fazer 2, 1, 2 pontos altos. Aqui nós estamos pelo avesso, esse aqui também tem que estar pelo avesso. Então, eu vou vir aqui nele, nesse meinho aqui dele, do outro bojo, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou voltar aqui e vou trabalhar 2 pontos altos. E vou voltar terminando a minha carreira. Ponto alto em cima de ponto alto. Fica assim, ó. Tá vendo? Gente, eu fiz uma confusão ali explicando pra vocês da agulha. Seguinte. Quem tiver ponto apertado, que o meu é apertado, tá? Eu fogo quando eu preciso fogar e daí eu fogo. Mas o meu geralmente é apertado. Usa agulha 3. Quem tiver o ponto folgado, mais largo, a tensão de ponto mais larga, usa 2,5.
tá certo? Porque eu fui explicar e fiz confusão ali, não falei nada com nada. Agora tá certo a explicação, tá bom, gente? E o Tex, como eu havia falado, 378 é o mesmo Tex da Charme, também é 378, olha. Tá bom? Se você quiser substituir pela Charme. Outra coisa, se você fizer com um ponto alto normal, provavelmente você vai ter que fazer mais carreiras para esse bojo, tá? Então, não faz com o ponto alto normal, faz com o ponto alto alongado, que vai ficar do mesmo jeito da receita, a explicação que eu tô dando aqui para vocês. E este bojo é um tamanho 42, tá certo? Eu fiz com 6 carreiras. Você quer maior? Aumenta as carreiras, tá bom? Então, pro tamanho 42, agulha 3, ponto alto alongado, 6 carreiras está ótimo, tá ok, gente? Então, eu vou continuar aqui, vou terminar, vou ir até lá no final. Que aí nós vamos trabalhar a parte de baixo agora. Tá certo? Aquela abertura ali na frente, que fica bem charmosa, né? Então, eu vou fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto, para terminar a carreira de número 6. Eu vou continuar aqui com vocês, porque eu já estou aqui quase no final, e eu não vou parar o vídeo. Então, ponto alto em cima de ponto alto. Chegando já aqui no final. Aqui. Cheguei no final. Agora, tá vendo como fica? Fica assim. Tá? Eu vou contar aqui quanto que eu tenho que deixar. Então, aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui, eu vou contar 2, 4, 6, 8, 10. Vou botar o meu marcador aqui no 10º ponto. Ver se é isso mesmo. Isso. Do lado de cá, a mesma coisa. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui, certo? Então, aqui, eu vou fazer uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar fazendo pontos baixos. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto que eu fiz da carreira anterior. Quando eu chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui onde está o meu marcador, que é meu último ponto baixo, e vou fazer daqui, para encontrar com esse aqui, 15 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou vir aqui
onde está o meu outro marcador do outro lado, olha. E vou fazer o meu ponto baixo. E vou continuar fazendo os meus pontos baixos até o final da carreira. Certo? Aqui vai ficar assim, com as 15 correntinhas. Então, eu cheguei aqui no final com meus pontos baixos, terminei a carreira. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou voltar fazendo ponto alto por toda a carreira, ponto alto alongado. Tá? Então, inclusive ali nas correntinhas, em cada correntinha você vai fazer um ponto alto alongado, tá? Então, eu vou fazer 3 carreiras de ponto alto. Então, eu tô fazendo essa, vou fazer mais 2, daí eu volto. Então, aqui eu finalizei as minhas 3 carreiras de ponto alto, aqui. Aqui na lateral, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto alto. Subo 3 correntes. E aqui dentro eu coloco 2 pontos altos. E na junção aqui, eu boto 1. 2 pontos altos. Pontos altos alongados. Aqui, tá vendo? 2 pontos, comecei com 3 correntes, botei 2 pontos altos, 1 na junção. 2 pontos altos, 1 na junção. Continua assim, 2 pontos altos. E 1 na junção. Certo? Então, peraí que esse aqui não ficou muito longe. Ficou legal, não. Aqui. Tá bem? Aqui. Continuo. 2 pontos altos. E 1 na junção aqui. Então, eu vou fazer isso por toda a lateral, aqui, toda a lateral do bojo. Quando eu chegar aqui, eu volto. Terminei aqui toda a minha lateral, tá? Agora, aqui, eu preciso vir pra cá, porque eu vou fazer já um acabamento aqui, na parte de cima do bojo, tá? Então, eu vou colocar... Nesse ponto alto, nesse último ponto alto aqui, eu vou colocar, dá 3 pontos baixos. Então, peraí, deixa eu fazer uma correntinha antes, pra não ficar baixo aqui. Já tenho 2, né? 1, 2 e... Vou botar um aqui nessa junção, tá? Então, eu vim com 1, 2, 3. Essa corrente aqui vai contar como 1. Então, 1, 2, 3. Esse daqui eu vou tirar. Peraí, que eu fiz um a mais. Agora, aqui, eu vou contornar esse bojo todo com ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou vir aqui, ponto baixíssimo. Cada ponto alto desse, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo? Contornar tudo aqui. 1 por 1. Não é ponto baixo, gente, é ponto baixíssimo. Introduz a agulha, dá a laçada e passa. E passa, ó.
Introduz a agulha, dá laçada e passa. Então, eu vou fazendo aqui até chegar ali no bico. No bico não, na ponta, né? Na ponta do bojo. Vendo? Então, eu cheguei aqui, onde a gente emendou um bojo no outro. Eu vou fazer um aqui nesse meinho, tá vendo? Passo ponto baixíssimo. E vou continuar até chegar lá na outra ponta, na outra lateral, pra gente fazer aquela carreira de ponto alto. Essa carreira de ponto alto tem que ter a mesma quantidade que nós fizemos do lado de cá. Olha, como ele até já dá mais uma borcadinha, tá vendo? Não fica? Fica legal. Então, eu vou chegar até aqui, vou fazer essa carreira de ponto alto que eu fiz aqui, desse lado, e a mesma quantidade de pontos que tem nesse lado, vai ter que ter deste lado, tá certo? Então, eu vou terminar aqui essa carreira de ponto baixíssimo, e quando chegar aqui, eu vou fazer a minha carreira de ponto alto, tá? E quando eu terminar a minha carreira de ponto alto deste lado, eu volto com vocês. Então, já fiz as minhas duas laterais, ficaram 46 pontos altos deste lado e 46 pontos altos deste lado. Eu já marquei aqui que agora nós vamos fazer a lateral das costas. Eu marquei aqui 20 pontos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tá certo? Então, eu vou começar aqui com as 3 correntes. Uma, duas, três. Essa parte de baixo aqui vai ser reta. As diminuições vai ser só deste lado, tá? Só desse lado. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada um, ponto alto alongado. A cada ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Quando eu chegar aqui no marcador, eu faço a diminuição. Eu já faço, nessa carreira eu já faço uma diminuição. Daí, todas as carreiras vai ter diminuição, só ali na parte de cima. Aqui embaixo vai continuar reto, não tem diminuição aqui embaixo, tá? Então, continuo aqui, um ponto alto alongado para cada ponto alto da carreira anterior. Tô chegando já no final aqui.
Então, aqui eu tenho meus dois últimos pontos, certo? Eu vou trabalhar um aqui, e nesses dois aqui, eu vou fazer... Aliás, peraí, gente. Eu vou fazer aqui... 2 pontos altos, meio alongado, deixo na agulha. 1, 2, e agora eu fecho os dois, todo mundo junto aqui. E aqui onde está o marcador, eu vou colocar um ponto alto. Certo? Aqui já tem uma diminuição. Vou subir 3 correntes, vou virar. E aqui, novamente, eu vou fazer outra diminuição. Então, a cada carreira, eu vou fazer uma diminuição só deste lado. Aqui vai continuar reto, certo? Então, aqui eu subi 3 correntes, vou vir aqui e vou fazer meio ponto alto alongado, deixo na agulha, mais um meio ponto alto alongado, deixei na agulha e vou fechar todo mundo junto. E vou continuar a minha carreira. Até lá no final. Eu vou continuar aqui com vocês até terminar esse pedacinho aqui. Quase chegando aqui no final. Que nós vamos deixar reto aqui embaixo. Não tem diminuição aqui embaixo. Certo? Eu vou ver quantas carreiras eu vou fazer. Porque, como eu disse, a linha cedeu no outro, então, eu vou fazer menos nesse. Cheguei aqui no final, tá? Vou voltar subo 3 correntes e volto trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Até lá no final, onde nós vamos fazer novamente uma diminuição. As diminuições são sempre no final e no começo. Então, aqui no final eu vou fazer uma, e quando eu virar o trabalho para voltar a carreira, eu faço outra. Então, eu vou seguindo aqui. E quando restar os 3 últimos pontos, é onde eu vou trabalhar a diminuição. Ó, 1, 2, 3. Naqueles 3 ali. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3. Aqui já tem uma diminuição, esses dois juntinhos aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou trabalhar um ponto alto normal aqui. E aqui, eu faço pela metade, deixo na agulha. Faço o outro que tá do lado pela metade, deixo na agulha e fecho todo mundo junto. E nessas 3 correntinhas, eu boto um ponto alto. Subo 3 correntes e vou voltar meu trabalho já fazendo novamente uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui
e o do lado. E já diminui um ponto. E vou continuar a minha carreira. Então, vocês vão fazer isso. Eu vou ver aqui quantas carreiras que eu vou ter que fazer. Eu vou fazer as minhas aqui e eu volto para dizer para vocês quantas carreiras eu fiz. Se tiver alguma modificação, eu volto antes para explicar, tá certo? Então, aqui é isso. Vocês vão diminuindo, tá? Só deste lado aqui continua reto, certo? Então, vou fazer as minhas carreiras, vou ver quanto foi que eu fiz e eu volto dizendo para vocês, tá bom? Então, aqui eu fiz 12 carreiras e a 13ª eu subi 3 correntes e vou diminuir aqui em toda ela, fazendo 2 pontos altos alongados juntos. Já fiz um no 2 próximos também. Fecho junto e nos outros 2 também. Certo? E na 3ª corrente aqui, eu ponho um ponto alto. Então, essa tira ficou com 13 carreiras, certo? Agora, eu vou fazer aqui a tira para amarrar. É só continuar aqui com esses 5 pontos, sobe 3 correntes. E vou fazer 1, 2, 3, 4 com as 3 correntes e 5 nessa última corrente aqui. Então, a tira para amarrar vai ficar com 5 pontinhos, tá? Se você quiser deixar menor, com 4, diminui esses 2 pontos aqui no meio. Já pode fazer até uma diminuição aqui, se quiser deixar com 4, tá certo? Eu fiz aqui com 4, essa daqui. E fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. Então, eu vou botar 17 carreiras aqui também. Eu acho que eu vou diminuir aqui esse ponto para ficar com 4. Acho que fica mais delicadinho, né? Então, diminuo mais um aqui. Pronto, fiz a diminuição. Um ponto alto na 3ª corrente. E agora, eu vou seguir, fazer 3 correntes para virar. E vou seguir a minha tira, fazendo 17 carreiras. Com 4 pontos. 1, 2 ali, né? Com as 3 correntes. 3, 4. Certo? Fica 4 pontinhos ali para amarrar, ó. Então, eu vou fazer minhas 17 carreiras aqui. E quando eu terminar, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, do outro lado. Então, vocês completam as 17 carreiras aqui, tá? E o que eu fiz aqui, por 13 carreiras, eu vou fazer do lado de cá também. Quando eu tiver esse outro lado pronto, eu volto pra gente fazer a próxima etapa.
tá? E aqui com as 13 carreiras, deixa eu medir aqui. Porque essa linha cede, viu, gente? E não é pouco. Olha, tá com 19 centímetros, ó. Porque se você estica, olha, já passa de 19, ó. 20, tá? Se ficar aqui com 20, tá ótimo, porque a medida, na verdade, dessa parte aqui de baixo é abaixo do busto, né? E aqui, pra esse top cropped, eu botei, vamos botar assim, digamos, 80, tá? 80 centímetros. Só que ele não vai ter, fazendo as 13 carreiras, aqui, ó, ele vai dar menos, mas quando você estica, ele chega nos 20, certo? E aqui, mas eu botei 13 justamente para ele não ter, tá vendo? Tá com 18, tá? Essas 13 carreiras. Então, daqui a aqui, ele tem aqui, tá? Não é aqui, não, nessa carreira aqui, não. É aqui, 30 centímetros. Então, com mais, vai ficar com 70, né? 70 centímetros. Então, tá bom, porque ele cede bastante, então tá ótimo, tá? E se vocês quiserem parar aqui, deixar como top, tá? É a hora de parar. É fazer aqui, né? O outro lado, as alças aqui, o cordãozinho para amarrar aqui, já terminou o top. Mas isso depois, quando eu terminar aqui, esse outro lado, vocês vão ter uma visão melhor do que eu tô falando, tá certo? Aí eu explico direitinho aqui embaixo, se vocês quiserem deixar como top. Como é um top cropped, eu vou continuar aqui e eu volto quando eu terminar o outro lado pra gente fazer a parte de baixo, tá ok? Até já. Pronto, gente, terminei os dois lados, esse e este, certo? Já fiz aqui o acabamentozinho, que nada mais é do que o ponto tombadinho, tá? Ponto tombadinho em toda a volta aqui da lateral, tá? E fiz a alça também, naqueles 3 pontinhos baixos que eu coloquei aqui, eu fiz a alça com 3 pontos altos, alongados, por 25 carreirinhas e finalizei aqui. Então, aqui eu vou fazer o ponto tombadinho desse lado também. Amarrei o meu fio aqui. Aqui. Fiz 3 correntes, 2 pontos altos alongados, pulei 1, 2, 3, na quarta eu pus um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer 3 correntes. E 2 pontos altos alongados no mesmo lugar. Vou fazer o biquinho do ponto tombadinho. Aí, aqui eu pulo 1, 2, 3, no quarto, eu coloco um ponto baixo. 1, 2, 3, 3 correntes, 2 pontos altos alongados. Esse biquinho todo mundo sabe fazer, né? Muito facinho. 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. 3 correntes e 2 pontos altos alongados. Opa, desfiou aqui. Aí. 1, 2. 1, 2, 3 no quarto, pulo 3 no quarto, ponho um ponto baixo. 1, 2, 3 e repito os 2 pontos altos.
pulo 1, 2, 3 no quarto, um ponto baixo, 3 correntes, e os 2 pontos altos alongados, 1, 2, 3, e aqui no quarto eu vou tirar esse marcador, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo, 1, 2, 3, e assim eu vou fazer até lá no final da minha tira lateral. Certo? Então, aqui eu já não ponho aqui, para não ficar muito perto, eu ponho aqui na junção. E assim eu vou fazer até terminar, até chegar aqui, aí eu termino, igual eu fiz do lado de cá. Chegou aqui, eu terminei o biquinho, tá? Aí já volto pra gente fazer a alça. Pra fazer a alça, eu amarrei aqui a minha linha, vou fazer uma corrente. Na segunda corrente, eu faço um ponto baixo, e na terceira corrente, ou pode ser aqui nesse pezinho, opa, tá? Aí, eu vou subir 1, 2, 3, e vou fazer 3 pontos altos alongados, 2, 3 correntes, viro meu trabalho, e essa alça eu vou fazer por 25 carreiras. Vou fazer a minha aqui, depois eu volto já pra gente trabalhar a parte de baixo, tá? Então, aqui é a alça, que eu vou fazer por 25 carreiras. Essa aqui eu já fiz, tá? Por 25. E aqui, como eu ia explicar pra vocês, é o seguinte, vocês podem, se quiser um top, vocês podem parar por aqui, né? Aqui, do jeito que tá aqui. Você só vai fazer esse biquinho aqui embaixo. E fica um top. Acabou, tá? Faz esse biquinho de ponto tombadinho aqui embaixo e toda a extensão também. E aí, fica um top, ok? Mas o meu é top cropped. Então, eu vou terminar a alça aqui e volto pra gente trabalhar a parte de baixo. E aí, finalizar a nossa peça, tá certo? Nossa, eu achei que eu tava gravando e não gravou essa parte aqui. Então, eu vou explicar, tá? Porque também não é difícil, tá certo? Então, eu fiz aqui vez um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Pulei uma carreira de ponto alto aqui, fiz 2 correntes, repeti o Vzinho na próxima. Aqui, repeti o Vzinho na próxima. Fiz 2 correntes, pulei uma carreira de ponto alto, fiz o Vzinho com uma corrente no meio, tá? No meio deles. Então, eu fiz por toda a extensão. Quando chegou aqui,
Aqui nessa parte de ponto alto, eu pulei 1, 2, 3 e no quarto eu fiz o Vzinho. Peraí, deixa eu virar do lado de cá, porque lá foi que eu diminuí. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, fiz o Vzinho no mesmo lugar, tá? Quando chegou aqui, eu tive que pular só 2 para dar certo o desenho, tá? Então, pulei 2, fiz o Vzinho, depois voltei a pular 3 e fiz o V na próxima carreira de ponto alto aqui, tá? Aí, pulei essa carreira de ponto alto e fiz o Vzinho na próxima. E assim, eu fiz até o final aqui. Quando chegou aqui no final, eu fiz o Vzinho e mais um ponto alto. Na próxima carreira... Gente, não acredito que não gravou. Oh, meu Deus. Acontece, né? Eu subi 3 correntes e fiz um leque com a corrente de intervalo, tá? 2 correntes, um ponto alto dentro do V. 2 correntes, fiz um leque no próximo V. 2 correntes, um ponto alto no próximo V. 2 correntes e um leque no próximo V. Assim eu fiz por toda a carreira, toda a carreira feita só assim, tá? Pra voltar, eu subi 3 correntes e fiz 2 pontos altos dentro do leque, uma corrente, 2 pontos altos e mais 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto. De novo, 2 pontos altos, depois 2 pontos altos dentro do leque, uma corrente, 2 pontos altos e mais 2 pontos altos. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e repetir a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 4 aqui dentro para formar o leque, que é 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos e termino com os outros 2. Aí fica assim. 2 correntes e um ponto alto. E assim eu fiz por toda a carreira. A próxima, para voltar, eu vou subir 3 correntes, vou pular 2 e vou trabalhar em cima desses 2 e dentro do leque eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, depois mais 2 pontos altos, pulo esses 2, faço 2 correntes e um ponto alto onde tem um ponto alto, 2 correntes, pulo 2, faço 2 pontos altos e dentro do espaço aqui, para formar o leque, eu faço 2 pontos altos, alongado, uma corrente e 2 pontos altos. E mais 2 pontos altos, pulo os 2 últimos, faço 2 correntes e um ponto alto. Então, essa carreira vai ser só assim, tá? Só isso. Eu parei aqui, por quê? Porque a próxima é igual a esta, tá? É igual. A diferença é que vai ter o picô, tá? Eu vou fazer igualzinho, tá? Vou pular os 2, vou fazer os 2, depois os 2 aqui dentro para formar o leque, o picôzinho e os 2 novamente e mais 2 para formar o desenho aqui do leque, tá vendo? Então, sempre pulando 2 aqui. Aí, eu fiz 2 correntes, um picôzinho em cima do ponto alto, 2 correntes e repeti esse processo. Pulei 2 pontos altos, fiz 2 pontos altos e aqui dentro, para formar o leque, eu botei 4, 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos, depois mais 2 e eu formei aqui esse desenho, tá? Depois pulo 2 e continuo. Então, a última carreira é só assim, é igual essa daqui, né, que eu expliquei agora, com a diferença que tem o picôzinho
em cima do ponto alto e aqui no leque, tá certo? A tirinha para amarrar aqui, eu fiz 25 elos, tá? Aquele elo que você faz com... Deixa eu explicar aqui, que também é muito simples. Você sobe 1, 2, 3, 4 e faz um ponto alto alongado na quarta corrente. 1, 2, 3. Aí, aqui nessas duas alcinhas, eu faço um ponto alto alongado. Então, eu vou fazer isso por 25 vezes. Pego aqui nas duas alcinhas e faço um ponto alto alongado, tá certo? Então, eu fiz aqui 25 vezes, tá? Agora, eu vou pegar aqui e vou botar aqui, ó, nesse espaço aqui do leque, eu vou botar aqui dentro e vou dar o lacinho. Vou juntar as duas pontinhas aqui e fazer um nó e depois o laço, certo? E está terminado o nosso top cropped. E é isso, gente. Aqui, como é repetição, eu já expliquei como faz, né? Para não ficar repetindo. E é só isso mesmo, tá? Então, ele ficou assim. Agora, aqui é só terminar essa última carreira com picôzinho e fazer os acabamentos, né? Do cortar as linhas, tá? Então, ele ficou assim. Fica muito bonitinho no corpo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá? E obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, gente!